Uma sociedade voraz, onde você luta, é uma sociedade de consumo extremo, onde todo mundo está tentando de alguma forma vender o seu produto, e você precisa não apenas ser eficiente ou ser bom, mas você precisa ser melhor do que o outro, para você sobreviver na sociedade que a gente vive. Assim é o mundo. Eu gosto muito de uma abordagem que um filósofo francês chamado Lipovetsky faz sobre a nossa sociedade. Muitos chamam a sociedade que a gente vive de sociedade pós-moderna, mas o Lipovetsky vai usar um outro termo. Ele vai usar o termo hipermoderno, porque ele vai falar que nós vivemos numa sociedade do hiper, onde tudo precisa ser hiper. É o hiperconsumo, é a hipercompetitividade, é o hipermercado, tudo tem que ser hiper na sociedade que a gente vive. E ele, nesse livro, que ele fala muito sobre a questão do consumo, do hiperconsumo, ele fala aqui sobre a questão da competitividade, num dos capítulos, denunciando aquilo que essa sociedade tem produzido. Eu queria ler aqui um parágrafo e meio do texto dele, da abordagem, da análise que ele faz da nossa sociedade. Veja só o que ele diz. Enquanto os atletas, os empresários e outros super vencedores posam de novos heróis, todos são intimados a ser superativos e operacionais em todas as coisas, a maximizar os seus potenciais de forma e de saúde, de sexualidade e de beleza. Termina uma época na que se anuncia, a nova época, a sociedade é continuamente chamada a aceitar os desafios da concorrência globalizada, o consumo, a desenvolver novas aptidões e os indivíduos a aperfeiçoar o seu saber fazer e o seu saber ser. Construir-se, destacar-se, aumentar suas capacidades. A sociedade de desempenho tende a tornar-se a imagem prevalecente da hipermodernidade. E aí ele explica aqui mais um pouquinho, dizendo o seguinte: o ideal de superar-se e de vencer não se limita mais a algumas esferas da vida social. Agora, invade a sociedade em seu conjunto, absorvendo o consumo e os modos de existência, a intimidade e os estados de espírito. Todos dopados, todos sob a injunção de serem competitivos, de assumir riscos, de estar no topo. A cultura do desempenho explode em todas as direções, dos estádios às empresas, dos lazeres à escola, da beleza à alimentação, do sexo à saúde. Todos os domínios são apanhados por uma lógica de concorrência e de aperfeiçoamento pelo aperfeiçoamento. Todo o espaço social e mesmo mental se acha remodelado pelo princípio de exploração a todo custo dos potenciais. Nessas condições, é uma nova figura metafórica que se impõe como porta-bandeira do espírito do nosso tempo. Não é nada mais que o super-homem, o super-herói dos desempenhos excepcionais, sempre em plena forma, sempre disposto a aceitar os novos desafios. Ou seja, o que esse cara está dizendo é que a gente vive numa época de super-heróis. E é interessante você pensar, as minhas filhas lá gostam muito de filme de super-herói, né? E é engraçado como, de uns tempos para cá, esses filmes, eles ganharam uma força no mercado, eles ganharam uma influência social, como na minha época, talvez da infância, eu não tinha. Desde que eu era pequeno, eu gostava de super-herói, eu via lá meus desenhos animados, né, Thundercats, He-Man e tal. Mas parece que hoje isso se tornou uma verdadeira fixação. A gente vive na época dos super-heróis. Por que será? O que o Lipovetsky está dizendo é que justamente por causa dessa competitividade que a gente vive,
A gente precisa ser super. A gente precisa transpor as barreiras. A gente precisa ser mais do que o outro. A gente precisa ter superpoderes para vencer no mercado de trabalho. É mais ou menos nesse ambiente, gente, que a gente vai experimentar muitas vezes a dor terrível do fracasso. Porque a gente sabe que nem sempre nós vamos conseguir atingir as expectativas que estão ao nosso lado. A gente sabe disso. E essa realidade, gente, de você ter que lidar com uma alta expectativa dos outros em relação a si próprio, ela está presente na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E é exatamente eu falei tudo isso apenas para fazer uma introdução dessa temática geral da carta. Porque, como eu falei para vocês, Paulo estava lidando com um problema nessa carta, que era a influência de líderes que haviam se infiltrado na igreja, e eles eram Paulo vai chamar esses líderes de super apóstolos. Você vai ver que ele usa essa expressão na carta aos Coríntios. Paulo está chamando essa gente de super apóstolos, porque eles se consideravam superiores. E eles diziam, porque eles se consideravam superiores, que Paulo era inferior. Então eles promoveram uma espécie de divisão na igreja de Corinto, onde Paulo, o plantador, o fundador da igreja, começou a ser minado na sua integridade, na sua autoridade ali na igreja. Então veja só, alguns líderes em Corinto estavam fazendo oposição a Paulo com várias acusações, dizendo que o apóstolo era fraco demais para ser um autêntico apóstolo de Cristo. Talvez eles estivessem dizendo assim, não, Paulo ele era um perseguidor da igreja, ele não tem moral hoje para ser apóstolo. Como é que pode alguém que já matou gente, já botou cristão na cadeia, como é que ele pode ter a audácia de dizer que ele é apóstolo? E eles faziam ou fizeram uma série de críticas ao ministério de Paulo, à autoridade de Paulo. Nos capítulos 10 até o capítulo 13, a gente tem várias dessas críticas. Eu queria aqui mencionar apenas algumas dessas críticas que esses superapóstolos estavam fazendo a Paulo. Veja só, no capítulo 10, logo no início, Paulo vai dizer o seguinte: agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que, e olha aí, vocês me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância, quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. A gente tem aqui duas críticas. A primeira era de que Paulo era muito fraco quando ele estava presente e muito duro quando ele estava longe. As cartas de Paulo eram duras, mas quando ele estava presente, ele voltava atrás, ele não queria confrontar as pessoas. Então, Paulo tinha duas caras, uma à distância e uma quando ele estava perto. Essa é uma crítica que eles estavam fazendo a Paulo. E outra crítica é em relação às intenções de Paulo. Eles estão julgando as intenções de Paulo como sendo puramente humanas, e aqui no sentido de motivações da carne, não eram motivações espirituais. Paulo estava movido por sentimentos puramente humanos, e não sentimentos que vinham de Deus. Essa é a crítica. Veja só, que ainda no capítulo 10, a gente vê de novo, mais uma vez aparecendo essa mesma crítica. Ele vai dizer assim no versículo 9, versículo 10. Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discípulos de nada valem. Veja só as críticas que estavam fazendo em cima de Paulo. E não é só isso, o próprio Paulo vai reconhecer que versículo 6 do capítulo 11, Paulo diz, posso não ter a técnica de um grande orador. Paulo reconhecia, e talvez a gente vá se surpreender, talvez você nunca tenha pensado nisso, que Paulo não era um grande orador. Paulo não tinha talvez aquele dom, aquele carisma
para envolver uma grande multidão. E ele mesmo reconhece, eu não tenho a técnica de um grande orador. Veja só. Depois, a gente vê ainda outras críticas. Agora, uma crítica relacionada à questão financeira. Veja só. Capítulo 11, versículos 8 e 9. A situação foi a seguinte, veja só. Para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês, e não tinha o suficiente para sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Veja, Paulo está falando aqui de quando ele esteve entre os coríntios, e o texto de Atos vai dizer isso, ele sobreviveu das ofertas que vieram da Macedônia e também sobreviveu fazendo tendas. Paulo construía tendas e ele sobreviveu junto com Priscila e Áquila, que era um casal que morava em Corinto, e eles tinham essa profissão. Paulo se juntou a eles, fez ali uma sociedade e falou, olha, eu não quero dinheiro de ninguém, eu vou trabalhar, eu vou ter o meu salário, porque eu não quero que ninguém depois venha dizendo que eu explorei ninguém financeiramente. Foi esse o ponto. E aí, gente, olha o que acontece. No capítulo 12, versículo 16, ele vai dizer, talvez vocês reconheçam que não fui um peso para vocês. Ok, vocês reconhecem isso. Mas pensem que mesmo assim, eu fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveito de vocês. Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Veja que Paulo estava consciente de que provavelmente algumas pessoas, ainda que Paulo nunca tenha pedido um centavo, no sentido de explorar aquelas pessoas para si próprio, para se manter, ainda assim, provavelmente havia gente ali que estava dizendo, ele está usando alguma artimanha para enrolar aqui a galera. Essa, gente, era a crítica que alguns líderes em Corinto estavam fazendo para Paulo, diante de Paulo, acusando Paulo. Muitas dessas críticas eram difamações, mas algumas eram verdadeiras. Tanto que o próprio Paulo reconhece que ele não era um grande orador. Talvez você pessoalmente, as suas cartas são um primor, mas pessoalmente sua pregação é horrível, todo mundo dorme, ninguém aguenta, Paulo. E ele vai dizer, olha, eu sei, eu não sou um grande pregador, eu reconheço isso. Eu não tenho a técnica, a oratória de um grande orador, eu reconheço. Então, algumas críticas verdadeiras, outras eram difamações. Qual é a resposta de Paulo? E por que eu estou colocando isso? Lembrem-se que a gente começou hoje falando sobre competitividade, sobre o mundo do desempenho, da performance. Um mundo que exige você ser sempre o melhor de todos, estar acima dos outros. Um mundo que exige resultados. Paulo está sendo questionado pela igreja de Corinto, falando, você é muito fraco. A resposta de Paulo qual vai ser? Vamos ver aqui, então, a resposta de Paulo. A resposta de Paulo tem duas partes. A primeira parte, gente, é quando Paulo joga com vamos dizer assim, jogando no campo do adversário. Paulo usa a própria tática dos seus acusadores. De que maneira? Veja que ele vai usar isso, mas ele quase que vai dizer assim, gente, eu vou fazer um exercício aqui de loucura com vocês. Olha só o que ele vai dizer. Eu espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Paulo está falando, olha, eu vou falar algumas coisas aqui que eu não precisava falar. Pode vocês olhar para mim e realmente considerar que ele está ficando louco. Mas, veja o que Paulo vai dizer. Não me considero em nada inferior aos tais apóstolos. Paulo está falando, vocês querem medir competência? Vocês querem medir quem é melhor do que quem? Se eu tenho ou não os skills, as qualificações? Então tá bom, eu vou jogar para dizer para vocês o seguinte, qualificação por qualificação, vamos comparar a minha qualificação com a qualificação desses superapóstolos. E ele vai dizer assim, eu não me considero inferior a eles. Isso ele está falando na sua insensatez. Ele vai repetir algumas vezes que ele está sendo insensato. E aí ele vai dizer assim, quando estive com vocês, certamente eu dei provas de que eu sou apóstolo, pois com grande paciência eu realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Então ele está dizendo, esses superapóstolos estão fazendo sinais, milagres,
eu quando estive com vocês, eu fiz também. Então vamos lá, não sou inferior a eles nesse quesito. E aí ele vai continuar dizendo assim, capítulo 11, versículo 21 a 23, veja só. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez eu falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes eu fui açoitado e em várias ocasiões eu enfrentei inclusive a morte. Você percebe o que ele está dizendo aqui? Ele vai dar uma lista no final do capítulo 11 e de uma série de situações. Olha, esses superapóstolos, eles são superapóstolos, mas cadê as cicatrizes deles? Eu me dediquei, eu me esforcei muito mais do que eles. Se é para medir em termos de dedicação, de competência, de esforço, fazer milagre, eu estou pau a pau com eles, e até mais. E aí ele vai continuar e vai dizer o seguinte, capítulo 12, aí estamos começando a esquentar. Capítulo 12, ele vai dizer, é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Olha só, ele está falando como louco. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que eu recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo, e ele está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Ele está dizendo, olha só, eles estão dizendo lá que eles tiveram revelações. Eu tive também. Fui arrebatado há 14 anos atrás ao terceiro céu. Fiquei na presença do Senhor, vi coisas extraordinárias. Se eu quiser, eu posso me orgulhar disso. É isso que ele está dizendo. Então, até aqui, gente, essa é a primeira parte da defesa de Paulo. A questão, talvez você esteja meio confuso, mas a questão é a seguinte. Paulo tinha todas as competências humanas e espirituais para ser reconhecido como legítimo apóstolo de Cristo. E ele está dizendo isso. Eu não sou inferior a esses caras. Se a gente for medir competência, eu quero mostrar aqui o meu resumê para vocês. E ele apresenta dizendo, olha, vamos comparar? Ok. Só que Paulo vai dizer o seguinte, presta atenção que aqui muda o jogo. Capítulo 12, versículos 5 e 6. Eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei. E por que Paulo está dizendo isso, gente? Por que Paulo está dizendo, olha, eu tenho currículo para me orgulhar, mas eu não vou me orgulhar? E se você for examinar a história de Paulo, gente, Paulo de fato foi uma pessoa fantástica. Em termos de preparo, por exemplo, se você comparar Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, Paulo era um poliglota. Paulo era uma pessoa versada na filosofia grega, conhecedor profundo da tradição judaica, das escrituras. Ele tinha uma influência na sociedade imensa. Tinha uma cidadania romana que abria um monte de portas para ele poder pregar o evangelho. De fato, resumir por resumir, Paulo era fantástico. Mas a questão é, olha só, eu olho para toda essa minha qualificação e eu não me orgulho. Por quê, gente? Porque Paulo aprendeu que, e a gente vai ver aqui o texto bíblico, que o seu sucesso, força e poder como apóstolo não vinha das suas qualificações e competências pessoais, não vinha da sua experiência ou experiências espirituais, não vinha da sua dedicação, do seu zelo, e também não vinha, gente, do seu sofrimento, das experiências de sofrimento que ele tinha passado. Tudo isso era, de alguma forma, inútil, gente. Paulo tinha aprendido que toda a sua experiência, toda a sua qualificação era uma coisa inútil para aquilo que ele vivia. Se você pensar em termos de conversão, de transformação, de mudar o coração de uma pessoa, tudo isso
era inútil. E aqui a gente chega numa lição, uma primeira grande lição para nós nessa carta. É preciso reconhecer a nossa limitação humana e total incompetência quando se trata de converter o coração humano a Cristo. Olha só, eu posso, com algum estudo, desenvolver técnicas para impactar você, para te emocionar, para te impressionar, mas eu não posso, com técnica alguma do mundo, converter o seu coração. Paulo tinha aprendido isso. Eu posso, de alguma forma, manipular um auditório para todo mundo sair desse auditório chorando, emocionado, impactado. Todo mundo vai sair daqui, talvez, chegando ali fora, e vai dizer, nossa, que pregação. A gente pode desempenhar isso. A gente pode, de alguma forma, treinar skills para emocionar as pessoas. Basta você entrar no cinema. Você entra num cinema, você vai ver um filme, você sai chorando. Você passa 2, 3 dias pensando. Depois, às vezes, 10 anos, um filme impactou minha vida, Titanic. Nossa, que emoção, nunca senti algo como eu senti quando eu saí do Titanic. Pode acontecer, ok? Humanamente falando, mexer com as emoções é possível. Impactar pessoas é possível. Mas Paulo tinha aprendido, gente, algo que aqueles superapóstolos, eles não tinham aprendido ainda. Que é impossível você transformar o coração humano a partir de uma habilidade puramente humana. É algo que precisa vir de Deus. E aí, gente, a gente chega no cerne da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é o coração da carta, a grande lição e o tema da carta, nesse capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Veja só o que ele diz. Para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, a minha graça é tudo de que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, qual é, na verdade, a grande lição de Paulo? Lembrem que eu falei que ele está respondendo aos superapóstolos. Ele começou a jogar com o jogo deles. Vamos medir habilidade por habilidade, experiência por experiência, está aqui. Eu poderia me orgulhar do meu currículo, mas eu quero retirar o meu currículo. Porque eu aprendi que esse currículo é inútil para fazer o que Deus me chamou para fazer. E ele vai falar aqui, gente, de fraqueza. A segunda parte da defesa é talvez a grande lição dessa carta. A gente pode resumir em uma tese toda a mensagem que ele escreve nessa segunda carta aos Coríntios com um trecho da Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, está lá em Tiago. Tiago cita Provérbios, que diz o seguinte, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é a lição. Paulo aprendeu a importância disso, gente. A importância de ser fraco. E ele está dizendo que ele teve que aprender isso de uma forma muito dura. Porque Paulo vinha de uma tradição onde o zelo, a espiritualidade era medida pela sua dedicação. Ele era um fariseu. Quanto mais dedicado. E os fariseus, você sabe, você já leu isso nos evangelhos, eles queriam impressionar os outros. Eles se preocupavam com o exterior. E Paulo teve que aprender a duras penas que aquilo que eu sou para o outro não quer dizer absolutamente nada e não faz nada e não produz nada. Olha só, ele está dizendo, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar
e impedir qualquer arrogância. Veja que ele fala 2 vezes do propósito. A gente não sabe qual era esse espinho na carne de Paulo. Não adianta você pesquisar, ler, você nunca vai descobrir, porque não é dito. A gente tem dicas. Algumas pessoas dizem que Paulo era epilético, outras pessoas dizem que Paulo tinha um problema na vista, porque quando ele escreve aos Gálatas, ele fala, olha, se vocês pudessem, vocês iam me dar os seus olhos, então talvez ele tivesse algum tipo de problema na vista. Alguns dizem que as perseguições em si eram a sua fraqueza. Enfim, nós não sabemos do que é que Paulo está falando. Mas a gente sabe para quê. A gente não sabe por quê, ou o que era, melhor dizendo, mas a gente sabe para quê. Qual era o propósito desse espinho. E talvez seja bom a gente não saber o que era esse espinho. Por quê? Porque se fosse, por exemplo, um problema físico, do tipo um problema na visão, nos olhos, se você não tem esse mesmo problema, um problema físico, você diz, não, isso aí não diz respeito a mim. Mas como ele deixa aberto, ele não explica o que é, você pode se colocar na história. Você pode, de alguma forma, entrar e tomar como as palavras de Paulo as suas próprias palavras. Porque cada um de nós sabe aquilo que é a nossa pedra no sapato. Você sabe qual é o seu espinho na carne. Um espinho, gente, na carne, aqui, a gente pode dizer que é alguma coisa que nos causa sofrimento. É alguma coisa tremendamente dolorosa que nos incomoda continuamente. Paulo vai dizer que ele pediu 3 vezes, ou seja, era alguma coisa contínua, que ele não foi um caso, ele tinha isso continuamente na sua vida. Se você já teve, por exemplo, a experiência de você correr, sei lá, você vai fazer uma corrida e você está, como eu, às vezes eu fico deixo de cortar minha unha, a unha fica muito grande. Meu amigo, tenta andar meia hora com a unha grande. Você não aguenta, porque seu pé vai começar a doer, vai fazer ferida. Às vezes você está com a meia ruim, aquilo ali já vai começar a te incomodar. Se você tem uma pedrinha no teu sapato, aquilo vai te incomodar. Ao ponto de você não conseguir focar na corrida, porque você está preocupado com a dor que você está tendo no pé. De certa maneira, esse espinho na carne era algo que chamava a atenção de Paulo o tempo todo. Ele não podia relaxar 1 minuto, porque o tempo todo ele era lembrado daquela dor. Aquilo estava incomodando ele o tempo todo. Isso, gente, é um espinho na carne. E você sabe qual é o seu espinho na carne? Todos nós temos os nossos. Todos nós temos coisas que nos incomodam continuamente, que a gente gostaria de se ver livre, mas muitas vezes a gente não consegue. Mas não apenas sofrimento, mas também a gente pode falar aqui de humilhação. Porque o texto diz algo muito curioso, que esse espinho na carne foi dado para Paulo, foi enviado para ele, mas ele cita aqui, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Nossa, como assim um mensageiro de Satanás? Quer dizer que Deus mandou o mensageiro de Satanás? Deus mandou o diabo para a vida de Paulo? Você já leu o livro de Jó? Você sabe que aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando você lê a Bíblia por inteiro, você vai perceber que o diabo, ele é o diabo, mas ele não passa de uma criatura de Deus. E tem eu não vou contar essa historinha agora, mas o resumo é, quando Deus manda, até o diabo obedece. Ok? Lutero, lá no século XVI, ia dizer que o diabo é o diabo de Deus. Não porque ele é bom, mas porque ele necessariamente está debaixo da soberania de Deus. O diabo não está fora da soberania de Deus. Deus governa, inclusive, sobre o diabo. E aqui a questão é a seguinte: Deus não queria simplesmente colocar algo na vida de Paulo para humilhar Paulo. Mas o fato do diabo humilhar Paulo foi usado por Deus para construir um caráter de perseverança e de humildade em Paulo. Não sei se dá para você entender esse argumento. A questão, gente, é que
Algumas traduções vão dizer assim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Algumas traduções usam a palavra esbofetear, outras usam a palavra atormentar. A palavrinha original aqui na língua grega é uma palavrinha que era usada naquela cultura grega para descrever um tapa, um tabefe que você levava. Mas não é um tabefe assim com a mão desse jeito. Quando você está com raiva, você vai dar um tapa na pessoa. É aquele tabefe com essa parte da mão. Você chega e fala assim, ó, é um tabefe de humilhação, não é um tabefe de dor, simplesmente. Dá para perceber? Uma coisa é você levar um tapa assim, outra coisa é você levar um tapa assim. Pode ser que os dois doam do mesmo jeito. Só que esse tabefe assim, na cultura oriental, tinha um peso de humilhação terrível. Era a pior humilhação que uma pessoa podia sofrer, era um tabefe desse com a mão virada que acontecia. É exatamente isso que está dizendo aqui. E a força dessa interpretação, gente, é porque essa situação, que nós não sabemos qual era, causava não apenas um sofrimento, mas humilhava Paulo. Fazia com que Paulo pensasse na vida dele e falasse assim, nossa, todo o conhecimento que eu tenho, várias línguas, e eu lutando com essa realidade. Eu me lembro, por exemplo, daquela história lá no Antigo Testamento do general Naamã. Não sei se vocês lembram dessa história de Naamã. E o texto diz lá em Reis, Naamã, o general condecorado, com várias vitórias no currículo, um homem poderoso, e aí no final do versículo ele diz, porém leproso. Ou seja, a lepra era o espinho do general. Você pode ter construído um monte de realizações, graus acadêmicos, dinheiro, enfim, tudo que você imaginar. Mas todos nós temos um porém na nossa vida que nos envergonha, que nos humilha. E é exatamente isso que nós temos aqui. Alguma coisa na vida de Paulo trazia sofrimento e humilhação. E ele está dizendo, isso foi me dado com um objetivo. O objetivo de me tornar humilde. Porque talvez, e eu posso me colocar aqui no lugar de Paulo e dizer, imaginar que eu estou falando para os superapóstolos. Paulo está dizendo, olha, eu não sou inferior a esses superapóstolos, eu posso colocar o meu currículo junto com eles, mas se tem alguma coisa que realmente vai fazer a diferença, é na humildade. Esse espinho não me deixa ser orgulhoso, porque eu sei quais são as minhas limitações. Nessa sociedade, gente, competitiva que a gente vive, a gente é treinado desde cedo, desde que a gente é criança, a supervalorizar e mostrar para todo mundo as nossas qualidades, o nosso potencial. E a gente é treinado a botar para debaixo do tapete, a esconder as nossas limitações e os nossos defeitos. A gente tem uma grande dificuldade de reconhecer as nossas limitações, de reconhecer os nossos defeitos. E muitas vezes a gente acha que Deus vai trabalhar na nossa vida, vai nos usar a partir das nossas qualidades. Mas o que Paulo está dizendo é que Deus vai nos usar quando nós nos tornamos humildes. Um exemplo aqui para a moçada é o exemplo desse filme. Acho que todo mundo aqui viu Doctor Strange, já que a gente está falando de super-herói aqui hoje. A história desse filme é muito interessante. Esse é um filme que vale a pena, embora ele tenha um monte de coisa, como qualquer filme, coisas ruins, horríveis, mas ele tem uma lição que eu acho muito legal para você talvez assistir aí com seus filhos e depois bater um papo com eles. Porque quem era Doctor Strange? Era um médico, o melhor na sua área, um cirurgião absolutamente premiado, fabuloso, e que um dia, bem-sucedido, melhor dizendo, rico, e um dia acontece uma coisa com ele. O que acontece? E mesmo com um acidente grave como esse, em que certamente ele poderia ter morrido, ele, ao se recuperar, ele ainda continua orgulhoso. Eu me operaria melhor, vocês me arruinaram. Os caras salvaram a vida dele, mas ele acha que os caras arruinaram a vida dele. Porque, de alguma maneira, ele tinha
o orgulho. Ele se considerava melhor do que todos, e o valor de quem ele era estava nas suas skills, nas suas habilidades. Ele não conseguia encontrar nenhum tipo de valor nele, além da habilidade dele de ser um grande cirurgião. E a história, não vou dar aqui spoiler, mas enfim, você assiste o filme para ver que o processo de transformação dele passa primeiro por um processo de humildade. Eu gosto de pensar que Paulo passou um pouco pelo processo do Dr. Strange. A gente pode chamar Dr. Paul. Okay? Ele passou também por um processo de ser quebrado, de ser moído. Esse espinho na carne arrebentou com Paulo e manteve ele humilde. E aí, gente, olha o que ele diz. Em 3 ocasiões eu pedi, orei, supliquei e nada. Deus não respondeu minha oração, não me livrou, mas ele me disse, a minha graça é tudo de que você precisa. Paulo descobriu não apenas que ele precisava ser humilde, mas ele descobriu que ele seria mais usado na medida em que ele fosse mais fraco. E, gente, ao longo da Bíblia, o que a gente aprende? A gente vê do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, um Deus que abate os arrogantes e que usa pessoas fracas. Você já parou para pensar por que Deus trabalhou tanto com mulheres estéreis? Sempre as mulheres que eram da linhagem, né, da promessa de Deus para Abraão, eram estéreis. Sara, depois Rebeca, Raquel, todas elas estéreis. Como que dizendo, olha, não vai ser por uma mágica, o próprio Abraão, com 100 anos de idade. Você vê que Deus não fez a promessa quando ele tinha 40, ainda podia ter filho, mas foi só quando ele já não podia, para que ficasse claro que aquilo ali não era um projeto humano, era um projeto de Deus. Você pensa em Moisés, com 40 anos, ele no auge da sua influência no Egito, tendo livre acesso na casa de Faraó, ele pensou que era a hora dele salvar o povo e ele se achou o libertador, matou um egípcio, não deu em nada, foi ameaçado, saiu correndo. E quando ele já tem 80 anos, já está velho, já não tem mais influência nenhuma, Deus chega para ele e fala, agora está na hora. Deus precisou levar Moisés para o deserto por 40 anos. Moisés passou 80 anos da vida dele no deserto. Os primeiros 40 sozinho para aprender a lição de ser fraco. E depois mais 40 com o povo reclamando dele. Então ele passou 80 anos da vida dele no deserto, sofrendo. E foi ele o grande libertador. E aí você vai ao longo de toda a Bíblia, vê as histórias dos juízes, Gideão, juntando um grupo e Deus diz, tá muito, eu não quero muito não, eu quero pouco. 300 para mim tá bom. Então, é uma história atrás da outra. Davi contra Golias, você vai contando, é uma história atrás da outra, sempre Deus usando as menores coisas, as coisas mais fracas. A menininha, serva de Naamã, uma escrava. E a gente poderia contar inúmeras histórias. Contando aqui um segredinho para você, eu até tenho vontade de coletar todas essas histórias e colocar num livreto. Porque é tanta história que você tem na Bíblia, de pessoas fracas, que foram as pessoas protagonistas da história que Deus escreveu, que é extraordinário. E aí, gente, eu na verdade aprendi isso aqui, ainda estou aprendendo, não ouso dizer que eu aprendi, mas uma vez isso foi muito forte para mim, porque eu preguei, eu me lembro até hoje, o dia que eu preguei o pior sermão da minha vida. Eu morava em Campos, tá? No norte fluminense. Aquele dia, fui para a igreja, preguei um sermão. Mas olha, eu vou te falar. Eu cheguei em casa e falei, Juliana, não vai aparecer uma pessoa aqui domingo que vem. Porque se eles souberem que eu vou pregar de novo, não vai vir. Porque foi horrível. Acredite em mim, foi horrível. Até hoje eu me lembro que foi o pior sermão que eu preguei na minha vida. Não saía nada. Nada batia com nada, não fazia conexão com nada, nada. Ok. Umas 2, 3 semanas depois, eu fui visitar uma senhora, um casal da igreja.
Esse casal frequentava a igreja já tinha mais ou menos uns 10 anos. Só que nunca esse casal tinha tomado a decisão de ser batizado, de tomar uma decisão firme por Jesus. E aí eu fui fazer uma visita lá nesse casal, conversando lá, comendo um bolinho, Coca-Cola e tal. Aí ela chega para mim e fala: pastor, a gente resolveu aqui que a gente quer ser batizado. Eu olhei para ela e falei: nossa, sério? Maravilhoso isso, né? Vamos marcar então e tal. Conversei com ela. Aí depois eu perguntei: mas como é que foi essa decisão? Não, pastor, já tem um tempo já, a gente já estava lutando com isso há algum tempo, e aí foi um domingo lá que o senhor pregou uma mensagem desafiando a gente e tal, e eu me senti tocada naquele dia, e a gente decidiu. Aí eu falei: minha irmã, qual foi o dia? Aí ela foi falar: não, pastor, tem umas 2 semanas ou 3 atrás, mais ou menos, estava pregando um sermão e tal. Aí eu falei: mas qual? Aí ela falou: não, Aí ela foi falando, e eu fui lembrando. Gente, era o dito cujo, o pior da história. Aquele que era para você apagar com a borracha e esquecer da história. Porque foi o horror, a vergonha dos pregadores. Aquele sermão, gente, foi o sermão que a mulher chegou para mim e falou assim: eu tomei uma decisão de ser batizado. E eu fiquei pensando: nossa, esse batismo realmente foi de Deus, porque de mim ela não ouviu nada. E veja, é o que Paulo está dizendo aqui, gente. Muitas vezes, a gente pensa que a gente está fazendo uma grande obra, e essa obra não vale nada. E às vezes, a gente acha que a coisa está horrível, que não tem obra, mas é ali que Deus trabalha, é o que Paulo está dizendo aqui. Esse livrinho aqui é muito interessante, bem legal, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. E tem uma parte desse livro que são vários pequenos capítulos, né? E ele diz tem um título que eu acho muito interessante. Ele fala assim: bons pais preparam os filhos para os aplausos. Pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. E isso, gente, é profundo da gente pensar. Porque muitas vezes a gente está muito mais focado em querer fazer do nosso filho um vencedor do que aprender, do que ensinar, melhor dizendo, os nossos filhos, que a vida vai bater e vai bater bonito. E que muitas vezes eles vão fracassar. E a gente precisa aprender que o que é diferencial do cristão não é quando ele vence. O diferencial do cristão é no dia do fracasso. Ele sabe passar pelo fracasso. Jesus se fez fraco por amor de nós, é o que o texto de Paulo vai dizer. Então, gente, a grande lição: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo aprendeu isso de tal forma que ele pode dizer uma coisa que é inimaginável. Olha o que ele diz. Portanto, olha as duas partes que estão em maiúsculo. Fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aí olha de novo: aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Por quê? Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, essa é uma lição que nós como cristãos precisamos aprender. E não é só simplesmente aprender o sofrimento, não é só ser humilhado, mas é o que Paulo está dizendo: fico feliz, aceito com prazer, muito obrigado, Senhor, pelo tabefe que eu levei. Muito obrigado, porque quando a gente é fraco, é humilhado, a gente está abrindo um canal, gente, para Deus trabalhar, transformar. Eu vejo isso aqui dia a dia, na nossa igreja. A gente tem vivido um tempo difícil, um tempo talvez de redução, um tempo de repensar. A gente tem discutido na liderança sobre a visão da igreja, a identidade. E quando eu olho aqui esse auditório pequenininho assim, do jeito que está, eu fico imaginando: somos fracos. E aí eu olho para esse texto e falo: nossa, nós estamos no ponto para Deus trabalhar. Porque quando você está bombando, talvez você esteja bombando sozinho.
E Deus está vendo você bombar e está quieto. Quando a gente está fraco, quando você não tem condições, força por si próprio de fazer alguma coisa, é quando Deus faz. Quero terminar com essa foto. Todo mundo conhece esse sujeito aí? Morreu há pouco tempo. Qual é o nome dele mesmo? Stephen Hawking. Grande físico. E eu fico imaginando Paulo escrevendo 2 Coríntios. E eu fico imaginando esse cara. Não sei qual é o nome da doença dele, mas enfim, o cara não consegue nem falar. Uma cadeira toda tecnológica e tal, todo torto lá. Mas imagina a mente desse cara. A cabeça, o gênio da ciência, preso num corpo como esse. E eu vejo quase que uma descrição do que Paulo diz aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. A gente é como esse cara. O poder de Deus, o tesouro que está dentro, que está na comunidade, é o que faz a diferença, é o que transforma. Paulo aprendeu isso. E por isso, quando ele se defendia diante dos superapóstolos, ele falava, olha, pode falar o que for, sou fraco mesmo. Mas olha, eu descobri que é porque quando eu sou fraco é que Deus fica forte em mim. Quando eu sou muito forte, Deus fica fraco em mim. E quando eu sou muito fraco, Deus fica muito forte em mim. E isso eu aprendi que é o segredo do ministério. Qual é a conclusão, gente? 2 frases para você levar para sua casa. Primeiro, não devemos nos desesperar com os fracassos. Numa sociedade competitiva como a nossa, que sempre cobra desempenho, performance, resultado, você ser o melhor, passar por cima. Primeiro, fracasso vem, a gente vai passar por ele, e, sabendo o que Paulo disse, não devemos nos desesperar com os fracassos. Em segundo lugar, não devemos nos orgulhar com as vitórias. São 2 riscos que a gente corre. Um é de, no dia do fracasso, a gente se desesperar e se abater ao ponto de ficar prostrado para o resto da vida. Ou então, quando a gente passa por uma vitória, a gente se orgulhar dela e a gente começar a achar... Eu me lembro do Augusto Nicodemos uma vez pregando, ele disse, o pastor prega um sermão bom, ele já acha no dia seguinte que ele é o melhor pregador do mundo. Você faz um bom trabalho, no outro dia você já acha que você é o cara mais imprescindível da empresa. E sempre depois de uma grande vitória a gente vai experimentar uma grande derrota. Então cuidado para que você não se orgulhe ou vanglorie das suas vitórias. Não se desespere no dia do fracasso. Não se orgulhe no dia da vitória. Porque seja o fracasso, seja a vitória, é Deus quem está trabalhando na sua vida. Vamos terminar com uma oração. Eu queria terminar hoje fazendo uma oração que não é minha. Quero fazer a oração que foi feita pelo Bonhoeffer. Você já ouviu falar do Bonhoeffer? Acredito que sim. Bonhoeffer, teólogo alemão, foi martirizado pelo regime nazista, 6 dias antes de terminar a guerra. E ele fez a seguinte oração. Quero fazer a oração do Bonhoeffer para a gente terminar, tá bom? Ó Deus, cedo de manhã clamo a Ti. Ajuda-me a orar e a concentrar os meus pensamentos em Ti. Não posso fazer isso sozinho. Em mim há trevas, mas contigo há luz. Estou só, mas Tu não me abandonas. Sou fraco de coração, mas contigo há ajuda. Sou inquieto, mas contigo há paz. Em mim há amargura, mas contigo há paciência. Não compreendo os teus caminhos, mas tu conheces o caminho que devo trilhar. Restaura-me para a liberdade e agora capacita-me a viver de tal forma que eu possa prestar contas e atenção a Ti e a mim próprio. Senhor,
seja o que for que este dia possa trazer, que o teu nome seja louvado na minha vida. Amém?